Bom dia, sexto ano, boa tarde, boa noite. Tudo bem, galera? Espero que vocês estejam bem. Professor David, aula de português. Vamos falar um pouco mais sobre gramática. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Iniciamos aí mais uma semana, graças a Deus, mais uma semana de muito estudo, de muita dedicação para que nós possamos alcançar todos os nossos objetivos. Bom, pessoal, que bom estar aqui com todos vocês. Como eu falei, espero que todos vocês estejam bem, que tenham tido uma maravilhosa semana, que estejam prontos, preparados para iniciar mais uma, tá? Já estou com saudades de todos vocês e espero vê-los novamente em breve, né? Assim esperamos que, como foi acordado o decreto, assim nós voltemos já a partir de semana que vem. Bom, gente, então vamos iniciar nossa aula. Vamos fazer a correção da última da página e finalizar, pessoal, esse nosso conteúdo aqui, para passarmos um pouco sobre a questão da escrita. E em breve iniciarmos o capítulo 3, tá bom? Bom, temos muito conteúdo aqui ainda para ver, portanto, peço a colaboração e a participação de todos vocês. Estamos aí quase finalizando o capítulo 2 do nosso livro, prontos para passarmos para o capítulo 3, onde vamos abordar alguns outros conteúdos também muito interessantes, tá? Então, vamos responder a nossas questões aqui. Peguem seus livros de gramática e abram na página 39. Enquanto vocês abrem, eu vou colocar o cabeçalho aqui. Página 39 do livro de gramática. Pronto, pessoal. Correção das atividades, página 39 até a página 45, beleza? Bem, vamos lá. Na página 39, primeiro temos o primeiro quesito aí que diz o seguinte. Leia a tirinha abaixo. E a tirinha diz o seguinte. Garçom, por obséquio, subrepticiamente senti uma carência etílica. Tem isso não, doutor, mas tem cerveja. Nessa tirinha, o humor é despertado devido à inadequação entre o modo de falar de um dos personagens e a situação comunicativa. Pensando nisso, responda. Letra A, primeiro, letra A. Analisando o contexto, você poderia dizer qual deles se expressou de maneira inadequada? Pessoal, lembra que a gente falou sobre o preconceito linguístico, a variação linguística, que nós precisamos adaptar o nosso discurso à situação? Esse é um exemplo de inadequação. Por que inadequação, professor? Porque o garçom, o cliente, ele não falou da maneira correta. Por que não falou da maneira correta? Ele estava em um ambiente informal, que é um bar, e falou de maneira muito formal, que não pode, tá? Então, aqui, o cliente estava errado. O cliente, ele falou de maneira inadequada. O cliente foi quem se expressou de maneira inadequada, tá? Então, foi o cliente quem se expressou de maneira inadequada, tá bom? Então, é necessário que nós saibamos adaptar, tanto falar correto na hora certa, quanto não tão formal na hora correta. Se você está entre seus amigos, não há necessidade de você usar por obséquio, vós, vossa senhoria. E se você estiver em um ambiente formal, também você precisa utilizar o vocábulo correto, tá? O que vai fazer com que você apresente uma impressão melhor, tá bom? O sábio, ele sabe distinguir a hora de uso de falar. Ele sabe como deve falar e qual situação, como ele deve falar, tá bom?
Vamos lá, continuando. Letra B. Letra B. De acordo com o último quadrinho, podemos afirmar que houve comunicação entre o garçom e o cliente no primeiro quadrinho? Explique. Houve comunicação? Não, pessoal, não houve comunicação. A comunicação ela não foi clara, ela não foi objetiva, ela não foi direta, porque o cliente se expressou de maneira que o garçom não conseguiu compreender. Tá? Ele falou de maneira muito formal e essa formalidade gerou uma incoerência. Então, não houve comunicação. Ele simplesmente falou várias coisas e o garçom não conseguiu entender nada. Então, não houve comunicação. A resposta é não houve comunicação entre eles. Tá bom? Agora a gente vai para o texto. Vamos lá. Aí, galera, jogadores de futebol podem ser vítimas de estereotipação. Por exemplo, você pode imaginar um jogador de futebol dizendo estereotipação e, no entanto, por que não? Aí, campeão, uma palavrinha para a galera. Minha saudação aos aficionados do clube e aos demais esportistas, aqui presentes ou no recesso dos seus lares. Como é? Aí, galera, quais são as instruções do técnico? Nosso treinador vaticinou que, com um trabalho de contenção coordenada, com energia otimizada na zona de preparação, aumentam as probabilidades de recuperar do esférico, concatenarmos um contragolpe agudo com parcimônia de meios e extrema objetividade, valendo-nos da desestruturação momentânea do sistema oposto, surpreendido pela reversão inesperada do fluxo da ação. É para dividir no meio e para cima para Vamos para o segundo agora, depois de ler esse texto, tá? Vamos lá. Segundo, o texto retrata duas situações relacionadas que fogem à expectativa do público. Quais são elas? Tá? Ele retrata duas situações que são inesperadas ao público. Quais são essas situações? Primeiro, a primeira situação é o técnico falar de forma muito formal. Ele usa vocábulo que a gente não espera de um jogador de futebol. Ele usa palavras que não são necessárias em um convívio com o jogo de futebol. Então, como a gente pode perceber aí, ele fala muito sobre, ele usa muito vocábulo complexo, o que vai fazer com que os jogadores não entendam. E a outra situação inesperada é a forma como a outra pessoa se comunica também de forma bem informal, o que também gera uma não compreensão do que foi dito. Tá? Então, a primeira situação aí, inesperada, é a forma como o técnico se comunica com os jogadores. Bom? Muito bem. A situação inesperada é a forma como os jogadores se comunicam. Terceiro agora, pessoal. O texto mostra uma situação em que a linguagem usada é inadequada ao contexto. Considerando as diferenças entre língua oral e língua escrita, assinale a opção que representa também uma inadequação da linguagem usada ao contexto. Aí temos aí, letra A, B, C, D, letra E. Nesse quesito aqui, pessoal, vocês vão marcar a opção que representa uma maneira inadequada de se comunicar dependendo do contexto. O mesmo que aconteceu com o primeiro quesito, que é entre o garçom e o cliente, o bartender e o cliente, onde o cliente ele usa um vocabulário completamente desnecessário com o garçom, o que gera a não compreensão do que ele quis dizer. Então, ele não adequou o seu discurso à situação. Portanto, o garçom não o compreendeu. Então, vamos lá agora.
Nesse aqui a gente vai tentar fazer a mesma coisa. A gente vai tentar encontrar um contexto onde a pessoa falou de forma inadequada, ou falou muito, ou falou formal em uma situação informal, ou ele falou em uma situação, falou informalmente em uma situação formal. Vamos lá, letra A. O carro bateu e capotou, mas não deu para ver direito. Um pedestre que assistiu ao acidente comenta com o outro que vai passando. E aí, ô meu, como vai essa força? Um jovem que fala para um amigo. Letra C. Só um instante, por favor. Eu gostaria de fazer uma observação. Alguém comenta em uma reunião de trabalho. Letra D. Venho manifestar meu interesse em candidatar-me ao cargo de secretária executiva desta conceituada empresa. Alguém que escreve uma carta candidatando-se a um emprego. Letra E. Porque se a gente não resolve as coisas como tem que ser, a gente corre o risco de termos no futuro próximo muito pouca comida nos lares brasileiros. Um professor universitário em um congresso internacional. Ok, vamos lá. Qual é a situação inadequada aí? A situação, a letra A, o carro bateu e capotou, mas não deu para ver direito. Um pedestre que assistiu ao acidente comenta quando vai passando. Tá, super normal. Ele não foi formal e nem foi informal. Ele deu a informação rápida sem necessidade de usar palavras muito complicadas, comentando sobre um acidente ordinário, normal. Letra B. E aí, o meu, como vai essa força? Um jovem que fala para o amigo dele. Quando você fala com um amigo, certamente você vai utilizar algumas gírias, algumas expressões. Letra C. Só um instante, por favor. Eu gostaria de fazer uma observação. Alguém comenta em uma reunião de trabalho, certo? Também, até porque em uma reunião de trabalho, você precisa apresentar um vocábulo mais avançado, né? Utilizar palavras formais, não palavras informais, até porque é uma reunião de trabalho, é um ambiente formal. Letra D. Venho manifestar meu interesse em candidatar-me ao cargo de secretária executiva desta conceituada empresa. Alguém que escreve uma carta candidatando seu emprego. Correto. Se você quer ir a uma entrevista de emprego, você tem que apresentar formalidade. Uma entrevista de emprego, uma entrevista de trabalho, uma entrevista de alguma universidade, você tem que demonstrar formalidade, tem que demonstrar proficiência no falar. E a letra A é porque se a gente não resolve as coisas como tem que ser, a gente corre o risco de termos no futuro próximo muito pouca comida nos lares brasileiros. Um professor universitário em um congresso internacional. Esse aqui está inadequado, porque a forma como o professor universitário se comunica não é adequada à situação e nem ao seu perfil. Um professor universitário ele precisa demonstrar altas habilidades orais e comunicativas em um discurso, ainda mais um discurso, um congresso internacional, que envolve vários locais. Então, nesse caso aí, é a situação inadequada, é a letra E. Bom, então a resposta correta aí, o terceiro é a letra E. Vamos para o quarto agora. Agora, leia essa tira. Alice, sonho com seus ósculos e seus amplexos. Vou ler novamente a tirinha aqui, tá, gente? Diz o seguinte: Alice, sonho com os seus ósculos e seus amplexos. E ela diz: vá sonhar com sua mãe. Aí diz assim: sobre a tirinha acima, só não poderíamos afirmar que o menino se expressou de maneira inadequada à situação. Letra B. A menina não entendeu o menino, por isso agrediu verbalmente. O efeito de humor é resultado do mau emprego de algumas palavras no primeiro quadrinho. No segundo quadrinho, a reação da menina é justificada, pois julgou que o menino a insultou. Letra E. A tirinha representa um ato comunicativo em que houve preconceito linguístico. Ok. Só não poderíamos afirmar que... Letra E. A tirinha representa um ato comunicativo em que houve preconceito linguístico. Não houve preconceito linguístico, tá? Ele apenas utilizou uma linguagem mais formal, tá? E por utilizar uma linguagem mais formal, a menina ela não conseguiu compreendê-lo, pelo fato de ele ter usado essa linguagem. Então, letra A, o menino se expressou de maneira inadequada à situação. Mas tá certo. Letra B, a menina não entendeu o menino, por isso agrediu verbalmente. Também está certo. Letra C, o efeito de humor é resultado do mau emprego de algumas palavras no primeiro quadrinho. Também.
Letra D, no segundo quadrinho, a reação da menina é justificada, pois julgou que o menino